noite, amigos da TV Transamérica. Estamos diretamente dos estúdios da TV, ao vivo pelo canal 59 e também pelo Facebook, TV Transamérica, do Verdade Expressão, e também ao vivo pelo site da TV Transamérica e pelo verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco através dos nossos canais, do Facebook ou então do WhatsApp, do 41 99613 3677. Antes de a gente iniciar a entrevista, vamos diretamente com a Isis Bartz Lourenço, que vai nos passar aí os fatos da semana. Boa noite. Vamos então começar falando sobre o emprego no Paraná. O Paraná teve, em 2017, o melhor saldo de empregos nos últimos 3 anos e boa parte desse resultado se deve ao setor de frigoríficos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram que o setor contratou já, descontadas as demissões, 4.799 pessoas com carteira assinada no estado no ano passado. O Paraná liderou a geração de vagas no setor do país. Pelo menos 31% das contratações na área foram feitas no mercado paranaense. Em 2017, o estado fechou o ano com um saldo total de 12.127 vagas em todas as atividades econômicas. Foi o primeiro ano de resultado positivo desde 2014, quando o saldo havia sido de 39.800 empregados. Nesta conta, passaram positivamente os saldos da indústria da transformação, com 7.396, dos serviços, com 7.752, do comércio, com 3.899 e da agropecuária, com 917. Agora vamos falar sobre a Celepar. O Tribunal de Contas julgou irregular a cessão de empregados da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a Celepar, para vários entes da administração pública estadual no ano de 2015. A irregularidade foi constatada durante verificação do balanço contábil da Celepar naquele ano, realizada pelo TCE-PR. Os órgãos que receberam os funcionários não ressarciram a companhia com o valor dos salários desses profissionais. O tribunal também determinou que os servidores cedidos retornem imediatamente a seus postos na Celepar. Agora vamos falar sobre a região metropolitana aqui de Curitiba, São José dos Pinhais. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná vai instaurar processo de tomada de contas extraordinária para apurar danos ao patrimônio público em contrato de prestação de serviços de gerenciamento do sistema de iluminação pública de São José dos Pinhais. A decisão foi tomada pelo Pleno do TCE-PR ao julgar representação da Lei de Licitações e Contratos, que apontou irregularidades na prorrogação de contrato de prestação de serviços de gerenciamento do sistema, incluindo fornecimento de mão de obra e materiais. O objetivo da tomada de contas é verificar as responsabilidades pela contratação da empresa Luminapar Serviços de Iluminação Pública, por meio da concorrência pública número 12/2010, sem especificação da quantidade de material que seria necessária para a execução dos serviços e também apurar a regularidade da terceirização de serviços à empresa Trajeto Engenharia pela Luminapar, para a realização de 1/3 do objetivo do contrato 382/2010. Agora vamos falar sobre Guaraqueçaba. Decisão do juízo da Vara Civil de Antonina condenou o município de Guaraqueçaba, no litoral do estado, ao pagamento de R$20 mil como indenização por danos morais coletivo em virtude ao desmatamento de área de proteção ambiental. A sentença, que responde à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Paraná, também atinge a ex-prefeita e o ex-secretário do Meio Ambiente da cidade, da gestão de 2013 a 2016, que foram condenados por ato de improbidade administrativa. Pelos danos causados, os dois deverão pagar solidariamente R$11 mil como ressarcimento ao erário. Essas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista.
Legal, obrigado Isis, obrigado ao Pedro Lima também. Bom, nosso tema hoje é o cenário político eleitoral, os principais acontecimentos na política nacional. Vamos falar um pouco também sobre essa intervenção federal. E hoje aqui está conosco o cientista político da Universidade Federal do Paraná, Márcio Cunha Carlomagno. Boa noite, Márcio. Uma honra recebê-lo aqui novamente. Boa noite, Rafael. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. Boa noite também aos nossos ouvintes e telespectadores. Márcio, fazendo um balanço geral aí em relação aos últimos dias, o presidente Temer decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, especificamente em relação à segurança, nomeou um interventor. Na sua análise, qual foi o principal objetivo do presidente? Foi, de fato mesmo, a questão da segurança, que isso daí já vem há algum tempo, que é caótica no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas em vários outros lugares do Brasil, ou então ele teve também um interesse político em relação a isso? Não, a gente não pode negar a situação da violência, uma quase calamidade pública que vive o Rio de Janeiro nesse tópico, na segurança pública, mas me parece que a intervenção em si, neste momento, foi uma atitude com objetivos políticos de desviar a atenção de uma pauta que é a reforma da Previdência, que já estava, ele não tinha votos, e foi uma tentativa bem sucedida por enquanto, de mudar a pauta pública, porque de fato conseguiu mudar a pauta de debates para não tirar o foco da sua derrota, porque do contrário, qual estaria sendo a manchete das notícias neste momento? A derrota do governo na reforma da Previdência. Ele conseguiu, com este ato, retirar do foco a derrota que o governo havia tido, iria ter, né, na reforma da Previdência, a despeito do seu discurso, de que ainda pretende continuar com a reforma da Previdência. E, na sua opinião, o que isso pode impactar eleitoralmente? Por exemplo, a gente tem ali no Rio de Janeiro o deputado federal Jair Bolsonaro. Muitos já estão falando que é um golpe contra ele, que se não der certo a medida vão falar que essa linha militar aí não é o caminho para o país. Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de alegação? Essa é a grande pergunta do momento, é uma pergunta fantástica, uma pergunta excelente, e é o grande tópico de debate do momento. Então a gente pode pensar em vários cenários possíveis que podem resultar dessa intervenção. Hoje é impossível qualquer analista dizer que vai acontecer isso. É impossível quem fizer algum tipo de afirmação que vai ser positivo ou negativo para um lado ou para outro, é talvez mais torcida do que uma análise séria. O que pode vir a acontecer são três cenários. Primeiro, isso pode favorecer o candidato Bolsonaro à medida em que o tópico da segurança pública entra em pauta. Nas eleições, entra de forma mais presente no noticiário e na vida das pessoas. Sempre em campanhas eleitorais, existe um duelo, por assim dizer, uma briga entre tanto candidatos como, às vezes, veículos de imprensa, para tentar pautar qual é o tema do momento. Então, que tema os eleitores deveriam estar atentos, deveriam se preocupar. Existem teorias e pesquisas sobre isso desde os anos 50. A questão é, o candidato Jair Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro, é o candidato mais ligado ao tema segurança pública. É a sua grande bandeira. À medida em que segurança pública tende a passar a ser um dos aspectos centrais do debate eleitoral,
isso pode favorecer ele. Por exemplo, com termos comparativos, o candidato do PSDB, que tende a ser o Geraldo Alckmin, está muito mais preocupado fazendo uma campanha de retomada econômica e retomada dos empregos. Assim como em campanhas anteriores, só para a gente ter uma ideia sobre o que eu estou falando, o espectador ter uma ideia do que se trata essa concorrência de temas, por assim dizer, em campanhas anteriores a gente viu a candidata do PT, a Dilma, com uma temática de continuidade do governo, das conquistas do governo Lula. Enquanto os candidatos do PSDB, que em 2010 foi o Serra, em 2014 o Aécio, fizeram uma campanha tentando emplacar a questão do combate à corrupção. Então, o combate à corrupção é importante. E em terceiro lugar tinha a Marina Silva com uma pauta ecológica, por assim dizer. Então esses temas concorriam para saber qual era o mais importante para o eleitor. E ao ganhar foco, esse tema tende a ajudar o candidato mais identificado com aquela temática. Esse é o primeiro aspecto que pode favorecer o Bolsonaro. Um segundo aspecto é, como você já levantou, que se essa intervenção fracassar, de alguma forma, isso pode ficar claro para os eleitores, isso pode ser usado como argumento por candidatos adversários, né, seja do PT ou de outros partidos. Olha, a proposta do Bolsonaro já não deu certo, já fracassou, né? Então essa proposta não vai dar certo. O terceiro cenário que a gente pode pensar é um cenário que a proposta dê certo, mas isso não favoreça diretamente o Bolsonaro. Isso é um cenário em que isso vai obrigar outros candidatos a também se aterem ao tema segurança pública. Então, por exemplo, isso tende a obrigar que o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, e mesmo os candidatos à esquerda entrem no tema segurança pública. E esse é o terceiro cenário, porque é um cenário que prejudica diretamente os candidatos da esquerda. Porque, historicamente, os candidatos de esquerda são mais fracos, digamos assim, no tópico de segurança pública, por uma série de aspectos, porque as propostas, tendencialmente as propostas da esquerda são propostas de longo prazo, né, de mudar a sociedade através da educação, da inclusão social, ao passo que propostas como a de intervenção militar são de curto e curtíssimo prazo, né, propostas mais punitivistas. E dentro desse cenário que nós temos hoje, já indo um pouco para o cenário nacional aí, você acredita, porque a gente tem a situação do Lula, inclusive alguns programas atrás veio até a presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, ela afirmou aqui que as chances do Lula conseguir, de fato, efetivar sua candidatura diante da atual situação é muito difícil. E nisso abre um campo para a esquerda vasto, né? Que a esquerda vai ter que arrumar algum nome para ser competitiva na eleição. E ela também afirmou que acredita que Lula vai seguir até a última hora com a sua candidatura, até onde for possível fazer a substituição. Qual que você acha que vai ser o caminho da esquerda, né, nessas eleições aí? Considerando que o Lula dificilmente consiga efetivar a sua candidatura. Eu tendo a concordar com essa análise que você acabou de expor. Eu concordo que é muito improvável que o Lula, de fato, consiga efetivar a sua candidatura. E aí a questão é qual é a estratégia que a esquerda vai adotar. Hoje, ou especificamente o PT. Hoje a estratégia que eles estão adotando é tentar levar ao máximo possível
a candidatura do Lula. Eu não acho que essa estratégia seja tão acertada, porque se o PT substituísse agora o seu candidato, ele teria algum tempo para apresentar o seu novo candidato à sociedade. Então, existem pelo menos 3 nomes, né? Até semana passada eram 2 nomes que disputavam como possível substituto do Lula. O Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, e o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. E agora, essa semana, surgiu um terceiro nome, que é o do Patros Ananias, que foi ex-ministro do Lula e atualmente é deputado federal por Minas Gerais. A vantagem do Patros é que ele tenderia a ter um desempenho bom em Minas Gerais, que é um colégio eleitoral fundamental, um colégio eleitoral, um estado que pode definir as campanhas presidenciais. Aliás, de fato, definiu, foi em Minas Gerais que foi definida a vitória a reeleição da presidente Dilma contra o Aécio Neves. Então são esses 3 nomes. Se algum deles fosse lançado hoje como candidato do PT, o PT teria tempo para apresentar este candidato e esse candidato poder desenvolver a sua campanha e eventualmente ter um desempenho satisfatório. Se o PT substituir o candidato em agosto... até setembro. Em setembro. Dia 20 de setembro, salvo. Exato, mas digamos, estou fazendo uma média. Se o PT lançar o substituto do Lula muito em cima da eleição, potencialmente não vai existir tempo hábil de apresentar este indivíduo à sociedade, de apresentar este indivíduo ao eleitorado. E aí a tendência é ter um desempenho pífio. Uma outra questão, você acha que é possível o Lula, dependendo do que acontecer até lá, ele apoiar um outro candidato de esquerda que não seja do PT? Bom, possível eu acho improvável. Improvável porque o PT é um partido, um dos maiores partidos do Brasil. Partidos grandes precisam, salvo o PMDB é um caso à parte, mas partidos como o PT e o PSDB, eles precisam ter candidato próprio, porque isso ajuda imensamente a conseguir votos para os seus candidatos a deputado federal, a deputado estadual e até governadores, mas governadores já é uma outra dinâmica. Mas o candidato à presidência ajuda a puxar votos para os candidatos ao legislativo, sobretudo, deputados federal e estadual. Então, aliás, se fosse analisar racionalmente, hoje, pelas pesquisas, quem seria o melhor candidato para substituir o Lula na sua sucessão no campo da esquerda, a tendência seria apoiar o Ciro Gomes. Então, é possível, claro que é possível, mas eu acho improvável porque isso tenderia a prejudicar o desempenho do PT nos cargos legislativos. E diante desse cenário aí, que o Lula, pelo que dá a entender, ele vai dar entrada no registro da candidatura dele. Isso hoje, né? Porque a gente não sabe, pode vir mais decisões judiciais e afunilar mais ainda o caminho dele. Ele indo com a candidatura dele, dando entrada na candidatura dele, você acha que há possibilidade de outros partidos de esquerda abrirem mão das suas candidaturas para apoiar ele, ou você acha que esses partidos vão manter a candidatura deles, considerando essa possibilidade de Lula não ir até o final? Por exemplo, no caso do Ciro Gomes. Não, acho altamente improvável isso, salvo a questão do PCdoB, né, que teoricamente tem uma pré-candidata à presidência, que é a Manuela Dávila, mas que sempre esteve junto com o PT, sempre esteve aliado ao PT. Então, salvo o caso do PCdoB, que talvez tenda a apoiar o candidato do PT, eu acho altamente improvável que outros candidatos desistam de suas candidaturas, exatamente pelo fato de que todos sabem que é muito provável que a candidatura do Lula não prospere, não se efetive ao fim
da campanha eleitoral. Porque até eles mesmos vão ambicionar o apoio do Lula, né? Sim, certamente. E eles já vão estar fazendo campanha. Então, enquanto, por exemplo, o PT talvez comece a campanha com o Lula e lá pela metade tenha que substituir pelo Jacques Wagner ou pelo Haddad, o Ciro Gomes já vai estar fazendo a campanha dele desde o primeiro dia. Então ele já vai ter construído parte do seu eleitorado e já vai ter isso consolidado. Talvez neste cenário, sim, se o Lula for negada a candidatura de forma efetiva, talvez começo de setembro, e aí que ele consiga uma liminar antes do prazo de registro de candidatura, que tem, a legislação permite isso, que ele pode conseguir uma liminar ou do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, em algum dos dois tribunais lá em Brasília, sim, uma liminar suspendendo a inelegibilidade dele. Mas a maioria aí, o pessoal que mexe com o direito eleitoral, diz que é improvável ele obter essa liminar, porque essa liminar é em casos bem restritos, né? Não, exato. O que eu ia falar é que neste caso em que se o Ciro já tiver um desempenho bom e o Lula tenha que ser substituído no meio da campanha, talvez seria um caso hipotético em que decidissem apoiar ele se vissem que ele é realmente viável para pelo menos ir ao segundo turno ou eventualmente ganhar. Mas isso tudo que a gente está falando é complicado a gente analisar agora no começo de fevereiro, na verdade no final já quase de fevereiro, mas em fevereiro, porque o cenário eleitoral está muito nebuloso ainda, está muito confuso. Veja, em anos anteriores, neste período, o cenário eleitoral já estava mais ou menos definido, quem seriam os candidatos, sobretudo quem seriam as alianças, né? Hoje a gente não sabe com quem vai o PMDB, por exemplo. Se vai lançar uma candidatura própria, se vai apoiar o candidato do PSDB e assim por diante. A gente não sabe se o Lula vai ser candidato ou não. Várias outras pré-candidaturas postas que a gente não sabe se vão se efetivar ou não. Veja, se esse programa fosse semana passada, a gente estaria discutindo aqui a candidatura do Luciano Huck. Veja como o cenário muda de uma forma tão rápida. E está mudando. E vai continuar mudando pelo menos até 7 de abril aí, né? Até a data da... E a candidatura como, por exemplo, o Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias, que seria um fortíssimo candidato ao governo do estado, mas já declarou que não, que vai apoiar o irmão dele, que o projeto dele é a presidência. O que você acha qual o potencial dessa candidatura, na sua opinião? A candidatura presidencial ou é do governo? Presidencial. Bom, é complicado. Eu acho que ele está num partido pequeno, ele está num partido que não vai ter tanto tempo de televisão, não tem tantos recursos financeiros, e ele é um político tradicional, digamos. Ele é alguém que defende a bandeira da moral, da ética, contra a corrupção, né, do combate à corrupção, que agrada a parte do eleitorado, mas esta é uma eleição, digamos assim, da ruptura. Essa é uma eleição que está favorecendo os candidatos antissistema. Veja a popularidade que se aventou a possibilidade do Luciano Huck ser candidato. O próprio Fernando Henrique disse, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, disse em uma entrevista recente que quer buscar alguém, o PSDB deveria buscar alguém novo, alguém anti-establishment, né? Essa é uma eleição que está tendendo a favorecer os candidatos antissistema. E por isso, isso justifica, isso explica o desempenho tão bom do Jair Bolsonaro, que a despeito de ser deputado há 2 décadas, ele é percebido pelo eleitorado como alguém antissistema. Então, veja, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o que é de fato. A gente não que parece ser, né? Outra coisa é o que os eleitores e os cidadãos percebem. Sim. Então, a despeito dele já ser deputado, ele é percebido, as pessoas enxergam nele
alguém antissistema. Então a gente tem que entender que ele é um candidato antissistema. Assim como seria o Luciano Huck, assim como pode aparecer algum outro outsider, né? Então, esse aspecto dessa eleição, que favorece candidatos outsiders, é um aspecto que desfavorece uma eventual candidatura do Álvaro Dias. Se a gente for analisar em termos de, para ser viável, para ter chances de realmente ganhar a presidência. Esse mesmo raciocínio também se enquadra em relação à Marina, que tem aparece melhor nas pesquisas, mas também fica nesse meio aí, né? Exato. A Marina é uma grande incógnita, sem dúvida alguma, porque ela tem uma parcela de eleitores mais ou menos fiéis, né, que se mantiveram com ela em 2010, em 2014, e a incógnita é para onde vão esses eleitores. Aliás, a primeira incógnita é se ela vai ser, de fato, candidata, né? Porque, por enquanto, ela não deixou isso de forma alguma explícita. Ela tem um estilo low profile, né? Um estilo mais de aguardar, de esperar. Ela não se declarou ainda candidata. Então, hoje, inclusive, existe uma transferência de votos da Marina Silva para o Bolsonaro. Eles compartilham parte do eleitorado. Parte do eleitor que hoje diz que vai votar no Bolsonaro são eleitores que votaram na última eleição, pelo menos em 2014, na Marina Silva. Ou seja, é o eleitor geralmente de classe média alta, que não gosta de política, que rejeita a política e que quer um candidato antissistema. Esse candidato, nas eleições passadas, foi a Marina Silva. Nesta eleição, por enquanto, está sendo o Jair Bolsonaro. Até tem uma pergunta aqui, vou repassar uma pergunta aqui do nosso amigo jornalista Pedro Lima, que fala, você tem hoje as pesquisas que apontam aí o Lula bem na frente, dá para falar, né? Se você comparar a diferença dele com o Bolsonaro é bem grande. E daí o Bolsonaro, e daí já vem vários outros candidatos empatados tecnicamente. Você acha que comparando já em relação a outras eleições, esses índices aí podem mudar muito até outubro? Inclusive em relação ao próprio presidente Lula, se ele for candidato, dá para falar isso? Não, claro que, sem dúvida alguma, que os índices tendem a mudar. A gente não está em época de campanha, o eleitor, o cidadão médio, o cidadão comum, ele não está preocupado com campanha, ele não está pensando que ele tem que votar em alguém para presidente, às vezes nem sabe que vai ter uma eleição, quais são os cargos que ele vai ter que votar. Então, depois que começar a campanha, em agosto, é que as pessoas de fato vão começar a olhar e analisar os candidatos e a decisão do voto, de fato, e existem longas pesquisas que mostram isso já há décadas e reiteradamente, a tendência é que o eleitor brasileiro decida o seu voto na última semana. Por isso que a última semana de campanha é tão importante para os candidatos e é por isso que eles intensificam tanto a maratona nessa última semana, porque é quando o eleitor decide. Ainda mais que é só 45 dias, né? Bom lembrar, né? Exatamente, diminuiu pela metade o tempo de campanha. Então, esses índices, certamente a tendência é que eles mudem bastante. E em relação ao Bolsonaro, vamos analisar ele melhor. O que você acha que ele precisa para alavancar a candidatura dele mesmo, se tornar um candidato? As pesquisas mostram que ele é um candidato com reais chances de ir para o segundo turno, né? Uhum. Mas ele vai ter alguns obstáculos, que são essas candidaturas aí que podem surgir, como do Álvaro Dias, da própria Marina Silva, como você analisou, do Geraldo Alckmin, que não deve ficar nesse percentual, se efetivar, vai crescer. Como que você acha que ele vai ter que trabalhar para conseguir vencer esses primeiros adversários para conseguir chegar a um segundo turno? Não, e é isso que a gente estava falando agora. O fato de nós não estarmos em campanha ainda, a gente verifica, por exemplo, que o candidato do PSDB tem 6 ou 7%
acho que chega a 8, se eu não me engano, no melhor Dependendo do cenário, chega. no cenário o candidato do PSDB. Certamente ele não vai ficar nesse patamar, porque a máquina do PSDB no Brasil é gigantesca. A quantidade de vereadores que o PSDB tem, a quantidade de prefeitos, que aliás teve um desempenho muito bom nas últimas eleições municipais, a quantidade de deputados estaduais e federais, certamente vão ajudar qualquer que seja o candidato do PSDB a alavancar, a subir nas intenções de voto depois que a campanha começar. Isso quer dizer, isso tendencialmente, claro. Sim. Que a gente pode... É pela estrutura do partido a nível nacional. Pela estrutura do partido. E isso responde a tua pergunta, que é justamente essa maior dificuldade do Jair Bolsonaro, que é a estrutura partidária. Geralmente uma campanha presidencial, ela demanda que o partido tenha bases para fazer campanha pelo seu candidato. Digamos, os puxadores de voto. Os puxadores de voto. Então, usualmente numa campanha presidencial, os vereadores daquele partido, os prefeitos e os políticos locais daquele partido trabalham pelo seu candidato. Então, eles fazem campanha, eles falam junto ao seu eleitorado em prol do candidato do seu partido. Por isso que ter a estrutura partidária é tão importante. Veja, o Brasil do tamanho continental. É impossível um candidato viajar o país inteiro em 45 dias. Nem em 90 conseguia. E agora cortou pela metade. Então, vai ser uma campanha muito curta. Vai ser 1 mês e meio. Em 1 mês e meio você mal consegue visitar as capitais, que dirá todas as demais cidades. Então, estrutura partidária é algo que importa muito em uma eleição presidencial no Brasil. E o partido do Jair Bolsonaro, que tendencialmente aí vai sair pelo PSL, né? Ele tinha mudado de partido, depois mudou de volta. Ele tinha mudado de partido e mudado o nome do partido. Exatamente. Ele desistiu. Então, a menos que ele consiga fazer uma aliança, uma coligação com partidos que lhe deem esse suporte, como o PRB, o que é uma possibilidade, inclusive, né? Se ele conseguir fazer algumas coligações com alguns partidos médios, pelo menos, como o PSC, que ele era do PSC, inclusive, ou o PRB, que é muito ligado à Igreja Universal, que tem base forte em muitos municípios do país, se ele conseguir isso ele é uma vantagem que ele tem. A candidatura, eu acho que é um erro que ele está cometendo, a candidatura do Jair Bolsonaro está se fiando muito na campanha pela internet. Está achando que a internet vai solucionar todas as questões. A internet é importante, tem pesquisas que mostram isso, cada vez mais mídias sociais são fundamentais numa eleição. Mas não é apenas isso. Porque existe uma desigualdade de acesso à internet muito grande no país. Então, veja que existe até uma correlação. As regiões em que o Bolsonaro, por enquanto, tem ido melhor nas pesquisas de intenção de voto, são o Sudeste e o Sul, e depois alguma coisa do Centro-Oeste. Justamente as regiões que mais têm acesso à internet e que a população mais usa, redes sociais, por exemplo. É muito difícil o deputado Jair Bolsonaro, apenas se baseando em uma campanha apenas online, apenas pelo Facebook, chegar aos grotões do país, né? Aos lugares que não tem tanto acesso à internet, por exemplo. Então ele vai ter que contar com tempo de televisão, que ele não tem hoje, vai ter que contar com estrutura partidária, que ele não tem hoje, e vai ter que contar com financiamento de campanha, que ele não tem hoje. Aliás, essa é uma distinção importante dele
para... Os outros candidatos. Não só os outros candidatos, também, com certeza. Mas eu ia fazer uma comparação que muita gente tem feito, aliás, o próprio candidato já fez, que é com o Donald Trump. O Donald Trump Antes de você dos Estados falar Unidos. sobre essa diferenciação, só vamos passar mais um tópico da reforma trabalhista. Lembrando Claro. que semana que vem vamos ter aqui o juiz do trabalho, Marlos Melec. E agora nós vamos ficar com a doutora Natália, que vai falar um pouco sobre o segundo vídeo dela sobre a reforma trabalhista. Olá, tudo bem? Eu sou a Natália, advogada e sócia do escritório Guazelli Advocacia. Esse é o segundo vídeo da série sobre reforma trabalhista. Se por acaso você perdeu o primeiro vídeo e ainda tem interesse em assisti-lo, pode acessar ele na nossa fanpage no Facebook, no canal do YouTube e também poderá resgatar o vídeo no site do programa Verdade e Expressão. O tema de hoje vai tratar sobre norma coletiva e negociação. A legislação anterior, ela previa que a negociação entre o sindicato e os empregadores ela poderia ocorrer desde que ela implicasse em benefício ao empregado. Ou seja, o Poder Judiciário comumente acabava revisando e alterando as questões em que implicassem em algo prejudicial ao empregado. Agora, com a nova reforma, é possível que seja feita essa negociação, inclusive em detrimento da lei. Essa alteração tem sido bastante polêmica, né? Ela vai gerar ainda bastante atrito, possivelmente entre empregadores, sindicatos e empregados. É possível ainda maior liberdade de negociação entre empregador e empregado, tal como o plano de cargo de salário e outras questões envolvendo a relação trabalhista. Esse foi mais um vídeo sobre a reforma trabalhista e aguardo você até o próximo vídeo. Legal. Então está aí mais um vídeo sobre a reforma trabalhista. Estava comparando o Trump com o Jair Bolsonaro, falando em questão financeira, até foi divulgado lá pelo TSE que o limite de gasto da campanha presidencial será 70 milhões. Analisando o Trump, ele era um empresário bem-sucedido, com fartos recursos, e a candidatura a presidente dele já vinha sendo ventilada, você conhece melhor a história da eleição americana, já vinha sendo ventilada já algumas eleições para trás. A do Bolsonaro surgiu agora. Como que o Bolsonaro vai ter condições de alavancar recursos financeiros para essa campanha, considerando que o partido dele, o fundo eleitoral vai ser mínimo, perto de outras agremiações partidárias, e ele, ele não acredito que ele vá ter grandes financiadores de campanha, como teria um candidato do PT, do PSDB. Claro, excelente ponto. É exatamente essa a questão. Muitos comparam o deputado Bolsonaro com o Donald Trump, que venceu as eleições americanas, e de fato os dois têm alguma semelhança nesse aspecto de um certo populismo, um certo falar o que vem à mente, certas ofensas que ambos proferem a minorias, etc. e tal. Mas as semelhanças param por aí. Como você já apontou, o Donald Trump é um empresário que tinha muito dinheiro, ele financiou a pré-campanha, não a campanha depois, mas a pré-campanha, ele colocou muito dinheiro próprio. Nos Estados Unidos tem uma pré-campanha que os candidatos concorrem dentro do próprio partido, né? Ele tinha já uma marca extremamente bem estabelecida. Ele foi apresentador de televisão, ele era alguém... é um estilo mais próximo do Luciano Huck do que do Bolsonaro, em termos de popularidade. Ele era conhecido já no país inteiro, ele não precisava se apresentar para o país. E ele já se dizia que ia ser candidato desde os anos 90, de forma mais enfática, no começo dos anos 2000. Então aí, pelo menos, há mais de 10 anos antes da candidatura em si. Então, a principal questão é a questão de dinheiro. Uma campanha presidencial, goste a gente ou não, ela é muito cara, ela demanda muito dinheiro. E hoje, o candidato Jair Bolsonaro não vai ter
tendencialmente não vai ter grandes financiadores de campanha. Ele não vai ter, embora vai existir limites, né? Todos os candidatos vão ter problemas de arrecadação de campanha, mas eu acredito que ele vai enfrentar problemas muito maiores do que candidatos do PSDB. Então, a diferença entre o Donald Trump e o Bolsonaro, sobretudo, é essa. O Trump tinha muito dinheiro e tinha partido. O Bolsonaro não vai ter estrutura partidária e não vai ter dinheiro de campanha. Então a questão é essa, como que ele vai fazer uma campanha sem ter dinheiro de campanha, para a campanha? Legal, então vamos já caminhar para a análise da eleição estadual, porque senão a gente não vai terminar o programa na nacional, Claro. não falar nada aqui do nosso estado aqui. Aqui no Paraná nós temos as pré-candidaturas colocadas, Ratinho Júnior, que parece que não vai recuar, o Osmar Dias diz que pretende concorrer também, o Requião está naquela indefinição se vai para Senado, o governo do estado, vai depender muito do que o Osmar vai fazer, e daí a gente tem a família Barros, com a Cida Borghetti, que se diz candidato também, e o César Silvestre, lá de Guarapuava, o prefeito de Guarapuava. Como que você acha que o Beto Richa vai trabalhar nesse tabuleiro? Ele tem o Ratinho, que é aliado dele, e tem a Cida do outro lado, que é aliada. Como que ele... E também já manteve conversas com o Osmar Dias. Como que você acha que o Beto Richa vai trabalhar? Considerando que é muito provável, a gente até estava conversando, é muito provável que ele vá deixar o cargo para disputar o Senado e para liberar o filho dele, o irmão, para serem candidatos também, né? Não, exatamente. Existe uma certa... Bom, a questão de conciliar Ratinho, Júnior e Cida é uma batata quente que o governador vai ter que resolver, né? Como que ele vai resolver isso, a gente vai ter que esperar para ver. Sobre a questão de se ele vai sair ou não ao Senado, está se aventando na imprensa, na opinião pública, esse certo dilema, né? Será que ele sai, será que ele não sai? Eu acho que é um falso dilema, porque eu acho que é muito improvável que ele não saia do governo para se candidatar ao Senado, porque se ele não sair do governo, se ele continuar governador, o filho, tanto o irmão, mas sobretudo o filho dele, não vão poder ser candidatos, como eles pretendem ser. A Constituição proíbe que parentes em até segundo grau, de quem ocupe cargo no Executivo, candidate-se a outros cargos na mesma eleição. Então, se o governador, se ele permanecer governador, o seu filho não pode ser candidato esse ano. Então é muito provável que ele vai sair do governo para liberar o caminho para que o filho possa se eleger deputado. A questão das pré-candidaturas é uma questão... Você acha que pode complicada. surgir mais candidato nesse cenário? Muito difícil decolar? Eu acho um pouco difícil. Irão surgir outros candidatos sem uma certa expressão, né? Certamente o campo da esquerda talvez lance algum candidato. Só declarou que vai ter candidato e o Piva é um dos pré-candidatos. Né? E assim por diante. O PT ele já declarou que se o Requião, até o professor Lemos, deputado estadual, veio aqui e falou que se o Requião for candidato, há uma tendência do partido apoiar a candidatura do Requião. Agora, se o Requião não for candidato, daí provavelmente o nome mais cotado é o doutor Rosinha. Olha só. Então, é exatamente isso. Vão surgir outros nomes, mas esses nomes dificilmente irão concorrer a sério, irão concorrer de fato para vencer a eleição. Né? É difícil que eles cheguem nas primeiras colocações. O cenário ainda está muito incerto e é difícil falar disso neste momento, exatamente porque ainda tem muita coisa, muita articulação ainda a ser feita, inclusive para o Senado. Né? As articulações para o governo do Estado estão colocando nas negociações também as duas vagas ao Senado. A grande vantagem aí é do senador Requião, que tem até... Parece que tem uma grande vantagem. A vantagem dele é porque ele tem mais tempo para se decidir. Né? Porque ele não precisa renunciar a nada, ele não precisa renunciar ao cargo dele. Ele está hoje como pré-candidato ao governo, mas no dia do registro da candidatura ele pode mudar
e decidir registrar candidatura ao Senado. Então ele está mais flexível. O governador Beto Richa tem um prazo para renunciar ali ao seu mandato, para concorrer ao Senado. E no caso do Osmar Dias, ele está no PDT, que claramente é um partido de esquerda, que tem o Ciro Gomes como pré-candidato ao governo. O Carlos Lupe é o presidente, esteve aí pouco tempo atrás, não se definiu nada, mas o Osmar já disse que quer uma liberação da direção nacional do partido para apoiar o irmão Álvaro Dias ao governo do Estado. Como que você acha que vai se desenhar isso? Você acha que a direção nacional vai aceitar esse tipo de reivindicação? Você acha que o Osmar vai conseguir essa situação? Ou você acha que a tendência é que o Ciro Gomes vai ser candidato, vai exigir o apoio aqui no Paraná e vai acabar que Osmar vá para outro partido? É difícil, né? Não, é uma possibilidade, exatamente, o Osmar talvez migrar para o partido do irmão, né, para o Podemos. Não vejo por que ele não seria liberado, porque isso já aconteceu em outras eleições, né, o candidato de um partido acabar fazendo uma campanha branca, né, uma campanha não explícita por outro. Eu acho que é plausível, mas a questão do Osmar Dias, se ele permanecer no PDT, inclusive deu uma entrevista, parece que esse fim de semana, dizendo que não, deixando implícito ali que ele não vai sair do PDT, né? Ele falou dizendo isso. que ele não vai sair não do PDT. Não pretende, pelo menos, né? Exato. Mas a questão que o Osmar vai ter que lidar durante a campanha são as eventuais acusações que vão surgir contra ele, justamente por uma certa incongruência ou incoerência ideológica, porque ele vai estar concorrendo por um partido que vai ter o Ciro Gomes como candidato à presidência, fazendo um discurso muito de esquerda, provavelmente. Ele tem um passado que ele foi parte do governo Dilma Rousseff durante 6 anos. Não só apoiou, ele foi diretor do Banco do Brasil na gestão da Dilma Rousseff. E apoiou ela nas últimas eleições. E depois se afastou, né, ali, pouco antes do impeachment, ele se afastou do grupo do PT. Então ele tem uma série de... E por outro lado ele também é ligado ao agronegócio, a setores mais de outro aspecto ideológico. Então, certamente uma das grandes acusações que os seus adversários, o Ratinho Júnior, irá fazer contra ele é essa incongruência ideológica. E aí ele vai ter que ver como responde a isso, né? E, por outro lado, nós temos aí também a Cida Borghetti. Qual que você acha que é a estratégia da família Barros? Porque a gente tem que lembrar a história das eleições. A família Barros sempre lançou candidaturas a governo. O irmão, até a última hora, chegou na última hora, acabou abrindo mão e apoiando um candidato mais competitivo. Você acha que ainda há possibilidade, mesmo com esse discurso mais firme de que vai ser candidata, de repente, ela abrir mão dessa candidatura, a Cida? Não, é possível, com certeza. Aliás, eu acho que eles estão negociando. Eles estão fazendo um jogo de queda de braço, um jogo de truco ali, de pôquer. Não sei exatamente que tipo de jogo que seria a melhor ilustração. Mas os candidatos, o governador, o grupo da família Barros, eles estão negociando e estão tentando ver quais são, como chegam a um acordo que seria bom para ambas as partes. Então, é difícil hoje, nesse momento, dizer vai ser de uma forma ou de outra. Aliás, pode acontecer qualquer um dos cenários. Ela pode, de fato, efetivar uma candidatura, ela pode apoiar o candidato. Vai depender muito também, fazendo uma análise mais... Vai depender muito da evolução dela nas pesquisas, né? Vai depender da evolução das pesquisas, mas eu acho que é difícil, neste momento, ela ter alguma evolução nas pesquisas, porque ela não está tão evidente na imprensa, na mídia, ela não tem tanta exposição, ela teria isso depois que assumisse o governo do Estado.
aí sim que ela teria algum tipo de exposição, e aí ela teria, depois de começar a campanha, alguma chance de subir nas pesquisas. Eu acho que não vejo nenhum fator explicativo que justificasse uma subida nas pesquisas da Cida Borghetti neste momento. A gente teve um caso parecido com dela, que foi o Pessutti, quando ele assumiu no lugar do Requião, ele se declarava candidato até a última hora e acabou abrindo mão e apoiando o Beto Richa, né? Porque não conseguiu decolar, né? Claro. Mesmo assumindo o governo, não conseguiu subir nas pesquisas. Não, eventualmente é bem plausível que algo semelhante a isso aconteça. E se de fato acontecer, a gente acaba tendo uma eleição bipolarizada, né? Uma eleição polarizada, e uma eleição que tendencialmente vai se definir já no primeiro turno. Igual a eleição passada se definiu no primeiro turno. Se a gente tiver 2 candidatos, Ratinho Júnior e Osmar Dias, a eleição tende a acabar no primeiro round. Primeiro turno. E em relação ao Requião, qual que você acha que Porque o Requião, ele já declarou que se o Lula for candidato, ele quer ser o candidato ao governo para apoiar o Lula aqui no Paraná. Mas do Requião você pode esperar tudo, né? Como que você acha que o Requião deve jogar nesse xadrez aí? Não, e aí a gente volta à questão, porque o Lula provavelmente não será candidato, né? Então, hoje ele tá blefando, me parece que é um blefe, ele está se apostando em ser candidato ao governo novamente, mas ele tem uma eleição muito mais tranquila para o Senado. Eu acho que talvez nem o próprio Requião saiba ainda, porque ele tem muitas portas abertas do que definir. E como eu disse agora há pouco, ele tem a vantagem de poder definir isso muito posteriormente. Ele pode definir isso em agosto. É difícil dizer qual é para onde tende o Requião neste momento. Novamente, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. O cenário ainda está muito indefinido, ainda falta muita coisa para a gente conseguir fazer esse jogo de especulação, sabe, quem vai ser candidato. É complicado neste momento. E em relação ao Ratinho, falar brevemente sobre ele. Ele sempre, quando ele foi candidato a prefeito em Curitiba, nas eleições proporcionais, ele sempre foi muito bem votado, mas quando foi candidato em Curitiba, ele teve um limite, né, que ele não conseguiu passar para viabilizar a vitória dele, porque teve uma classe mais conservadora, tal, que não aceitava, né, um candidato com o perfil dele para administrar o município. Você acha que isso daí ele já superou, ou o que ele deve fazer para tentar superar essa barreira aí? Mas veja, essa é uma característica do eleitorado de Curitiba, que não aceitou ele. Tendencialmente, isso não vai se replicar no resto do estado do Paraná. Considerando que ele é um político mais experiente agora também. Exatamente. Ele sabe as fraquezas dele e ele trabalhou nos últimos anos para diminuir as fraquezas. Ele foi secretário do governador Beto Richa, justamente para poder rodar os municípios do estado, construindo alianças pelo estado e fazendo sua pré-campanha. Ele está se preparando há muito tempo para isso. Eu acredito que a pré-campanha do Ratinho Júnior provavelmente é uma das mais estruturadas, aliás, é a mais estruturada. Em termos partidários é a mais estruturada. Entre as que nós temos. Esse movimento que de fato aconteceu, de uma rejeição ao Ratinho Júnior por parte da classe média alta, por assim dizer, eu não acho que é algo que é uma característica que existe no eleitorado de Curitiba, mas não é uma característica que é tão presente no eleitorado dos demais municípios do estado. Então, é uma dificuldade que ele enfrentou em Curitiba, mas que talvez não exista concorrendo ao governo do estado. Em termos de partido, o PSD é um dos que mais tem prefeitos
aqui no Paraná. Ele arregimentou vários, Sim. está tirando de outros partidos, e tem o PSC também, que tem vários prefeitos, e inclusive declarou na sexta-feira que vai apoiar a candidatura dele. Fazendo um balanço, então, em relação ao Senado, né, a gente falou muito só do governo, vamos falar em relação ao Senado, na hipótese de Requião e Beto serem candidatos, são francos favoritos para levar essa eleição, né? Não necessariamente, você tem que ver quais seriam os outros candidatos, porque, veja, são duas vagas este ano, e pode eventualmente existir candidatos do mesmo flanco ideológico, do mesmo segmento ideológico, e que um roube voto do outro. Foi o que aconteceu, eu gosto de um exemplo muito claro em São Paulo, em 2010, quando a Marta e o netinho de Paula, Marta Suplicy, então no PT, né, e o netinho no PCdoB, eles roubaram votos um do outro e quase que nenhum dos dois se elege. E nisso o Aloysio Nunes, que absolutamente não pontuava nas pesquisas, teve uma vitória surpreendente. Ele acabou em primeiro lugar naquela eleição e não tinha sido previsto pelas pesquisas. Então, num cenário hipotético, digamos que você tem ali vários candidatos da centro-direita, como é possível que exista. Então, o delegado Franceschini, o deputado Fernando Franceschini, o Nele Prevot, que parece que quer ser candidato, a gente não sabe ainda se vai ser ou não. O Beto Richa, eventualmente o próprio Ricardo Barros. Essas possibilidades dependem muito da composição com o governo, né? Exatamente, vai depender muito da composição. E aí a gente está falando de termos hipotéticos, de cenários, porque a gente ainda não tem quais são as composições definidas. Mas se muitos candidatos do mesmo segmento ideológico forem lançados, eles podem roubar votos um do outro e acabar se prejudicando. Num cenário assim, não é tão evidente a eleição do governador Beto Richa, por exemplo. Legal, Márcio. Eu gostaria de agradecer a sua presença aí, e mais para frente a gente vem aqui conversar sobre um quadro mais definido, analisar as possibilidades reais de cada um. Muito obrigado. Certamente, muito obrigado você pelo convite e um abraço, uma boa noite aos nossos espectadores. Você, uma grande semana, e segunda-feira, às 19h30, estaremos de volta. Uma boa noite.